Agora, Café com a Comunidade. São 8h37. Está entrando no ar o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado, dia 16 de abril de 2016. Nós damos início a mais um programa Café da Comunidade. Esse programa que antes era um quadro fixo com o prefeito, agora se encaixando na legislação eleitoral, teremos a participação de diferentes e variadas lideranças da comunidade. O quadro Café da Comunidade é um projeto da equipe de jornalismo da 87.9 e está aproximando a comunidade com este canal de comunicação. Todos os sábados, o nosso programa vai ao ar às 8h30, trazendo informações de interesse de todo o município, seja da área urbana ou rural. O nosso quadro Café da Comunidade tem o apoio de Farmácia São Luís. São duas farmácias no centro de Santa Helena. Mazoquim Rede Construcia. Super Itaipu e Super Santa Helena, supermercados que conquistaram o coração dos clientes. Posto de gasolina do Lago. Oficina do Relógio e Ótica. Barato Mania, mania de vender barato. Pró Saúde. KK Comunicação Visual. CFC Rota Oeste. JC Transações Imobiliárias. E começando hoje com a gente, Esteticar. Hoje no nosso programa nós teremos a presença dos alunos do Colégio Humberto de Alencar Castelo Branco, juntamente com a diretora do colégio, a professora Ivone Varnier, professor Fábio, diretor auxiliar. Está com a gente também a professora Daniela Luza, ela que é coordenadora de um projeto super bacana que acontece no Colégio de Castelo Branco, que é o Jornal do Castelo. A Giulia Calduro, candidata a presidente do Grêmio Estudantil. Está com a gente também a Julie Facchiocchi, professora de Sociologia, o Renan dos Santos, que é aluno, e também a Larissa Alves, oradora. E também a gente vai falar um pouquinho sobre o Grêmio Estudantil do Colégio Humberto de Alencar Castelo Branco. Acontece no próximo dia 18 as eleições do Grêmio Estudantil no colégio e queremos saber as propostas dos candidatos e sua equipe, bem como saber sobre o projeto Jornal do Castelo. O Grêmio Estudantil, gente, é uma organização que representa os interesses dos estudantes na escola. Ele permite que os alunos discutem, criem e fortaleçam inúmeras possibilidades de ação, tanto no próprio ambiente escolar como na comunidade. O Grêmio é também um importante espaço de aprendizagem, cidadania, convivência e responsabilidade e de luta por seus direitos. Converso primeiramente com a professora Ivone Varnier. Professora Ivone, nós sabemos que o colégio está passando por um período de escolha de um novo Grêmio. Quem está à frente desse processo e quando acontecem as eleições? Bom dia, professora Ivone. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os radiovintes que nos acompanham nesta manhã, em especial aos alunos, pais, educadores que nos ouvem. Professora Ivone, nós temos então um período de escolha do novo Grêmio Estudantil na escola. Quem que está à frente desse processo? Quando acontecem as eleições? No nosso colégio, definimos que alguns professores iriam assumir e acompanhar todo o processo de discussão. Então, formamos e organizamos a formação e organização do Grêmio. Então, os professores que estão na frente são a professora Julie, de Sociologia, o professor Vilmar, de Geografia, e a professora Íria, de Arte. As eleições acontecerão no dia 18 de abril, nos 3 turnos, e a apuração dos votos está prevista para as 21 horas. Professora Ivone, hoje o Colégio Castelo Branco conta com quantos alunos? Nosso colégio conta hoje com 742 alunos, sendo distribuídos assim: 510 no ensino médio, 116 na formação de docentes, 48 no CELEM, que é o CELEM de inglês, e 43 em projetos e 25 na sala de recurso. Olha só que bacana. E, professor Fábio, como que vocês lidam com essa grande quantidade de alunos? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, rádio ouvintes da Rádio Comunitária.
Bom, nós lidamos, nós temos em 3 períodos, mas o objetivo maior do nosso aluno hoje é justamente ir para o colégio para estudar. Então nós temos alguns problemas de entrada, de início de horário de aula. Então já foi expedida uma normativa através da imprensa nessa semana, que os portões serão fechados 5 minutos após o início do horário de aula, para que nós possamos, com os professores, dar continuidade aos conteúdos que eles estão em sala de aula trabalhando. Porque nós assumimos agora a direção, eu e a professora Ivone, e já vem de anos o Colégio Castelo Branco, nós chamamos a família Castelo Branco. Então, independentemente dos diretores que nos antecederam, nós já tínhamos essa normativa, mas nós precisamos, como é o início do ano passado, nós tivemos um ano um pouquinho conturbado, devagarinho nós vamos organizando. Então, assim, de grandes problemas nós não temos, nós temos alguns problemas em salas superlotadas, que tem lá 38, 40 alunos, existe então um tanto quanto de conversa, e em alguns momentos nós temos que pegar um pouquinho mais firme com o uso do celular. Mas no mais nós temos assim a disciplina, não temos assim falta de respeito, briga, alguns casos isolados acontecem, mas nós estamos conseguindo, junto com os professores, junto com a equipe, junto com nossos funcionários, junto com a comunidade escolar, os pais que participam, nós conseguimos atender a contento a nossa comunidade escolar. Bacana. Professora Julie, você que é uma das coordenadoras das eleições do Grêmio Estudantil, como que era o Grêmio Estudantil quando você era aluna? Nós tivemos mudanças no objetivo do Grêmio Estudantil. Essa pergunta eu estendo para o professor Fábio, também para a professora Ivone. Como era, na época de vocês, o Grêmio Estudantil? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os radiovintes. Bom, eu estudei no Colégio Castelo Branco de 96 até 99. E na minha época o Grêmio era bem atuante. Inclusive eu fazia parte do Grêmio Estudantil e nós nos preocupávamos em fazer reuniões todos os meses, discutir assuntos importantes a nível local como a nível nacional também, estender isso com palestras, com atividades esportivas para os alunos, participávamos de atividades culturais. Então era muito bacana isso, e era bacana também que o nosso trabalho sempre acontecia em parceria com a direção, com a coordenação do colégio. Legal, bacana. E professor Fábio, na sua época existia Grêmio Estudantil? Sim, existia. Eu morava em Marechal Cândido Rondon, estudava no Colégio Arão Domingos, que é o maior colégio ainda hoje do município, também dessa forma. O que me chamava a atenção, que naquela época os alunos eram mais adultos, principalmente no ensino noturno. Então eles eram trabalhadores e participavam do Grêmio, e justamente eles participavam mais, eles eram mais ativos no sentido de estar participando de todos os eventos da comunidade. E o Grêmio por um período ficou adormecido, e com o tempo para cá ele se tornou uma normativa, na verdade, do governo estadual junto com a promotoria pública. Então é uma prerrogativa, nós não podemos optar em ter ou não ter, nós temos que ter o Grêmio, e é um pensamento que nós educadores também temos que ter a participação efetiva do nosso aluno no nosso meio escolar. Os Grêmios Estudantis sempre foram muito atuantes, né? Há um tempo atrás eles mobilizavam muitos jovens em discussões sociais. Isso ainda acontece? Acontece. É claro que nós temos alguns anos, nós temos alguma diretoria, que alguma frente de alguns alunos que de repente não são atuantes, mas outros são mais atuantes. Andréia, historicamente percebemos que em nosso país que a maioria dos representantes políticos foram de alguma forma representantes do Grêmio Estudantis e diretórios acadêmicos das universidades, como por exemplo os últimos presidentes, o Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, e muitos dos nossos deputados também senadores. Independente de ser da direita ou da esquerda, são líderes providos dessas agremiações. Nos dias atuais, a participação dos alunos tem decaído um pouco. Infelizmente, muitos se acomodam e não participam dos movimentos que podem representá-lo na escola e na sociedade. Mas a participação faz-se necessária, pois é no espaço escolar que os jovens aprendem a conhecer, a fazer, a conviver, e a ser a sua representação nas atividades escolares, vem formando no seu protagonismo na construção de um espaço mais democrático. Professor Fábio, você disse que é uma normativa do governo ter Grêmio Estudantil. E como que foi que vocês criaram, então, o Grêmio Estudantil no Colégio Humberto de Alencar Castelo Branco?
O Grêmio Estudantil do Colégio Castelo Branco, ele já foi criado já em vários anos atrás, inclusive antes de eu estar em Santa Helena. Então eu vou estar passando um histórico aqui de como foi o surgimento do Grêmio Estudantil do Colégio Castelo Branco. O Grêmio Estudantil foi criado em nosso colégio no ano de 1991, tendo como primeiro presidente Vanderlei Butzke. Nacionalmente vivíamos em meio a um período de intensas mudanças sociais e políticas, no início da década de 90, que ainda era recente nova Constituição e o Brasil vivia a era Collor. Junto com o processo de impeachment que estamos vivendo hoje novamente, coincidência isso, né? No meio político e junto às diversas mobilizações, os caras pintadas colocaram em destaque a participação da juventude nos momentos de decisão política no país. O nome do nosso Grêmio Estudantil é Chico Mendes, em homenagem a Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes. Foi um seringueiro, sindicalista, ativista político e ambiental, que lutou em defesa da floresta e dos seringueiros da região amazônica. Foi assassinado em 22 de dezembro de 1988 devido à sua atuação junto à sociedade. A história ativista fez com que seu nome fosse dado ao Grêmio Estudantil do Colégio Castelo Branco, cuja chapa vencedora se chamava Novos Rumos. O então Grêmio Estudantil Chico Mendes produziu um informativo chamado Mosca na Sopa, em homenagem à letra da música do artista, cantor e compositor Raul Seixas. O informativo, além de informações do cotidiano escolar, buscava formar uma nova maneira de pensar nos estudantes da época, trazendo uma discussão crítica sobre o momento socioeconômico e político em que estavam vivendo. O Grêmio participou de eventos que deixam saudades, como o FESPOP, Festival Popular da Canção, que era realizado no Clube União. Realizou os Jogos da Integração com o objetivo de tentar unir as escolas Graciliano Ramos e Castelo Branco. Feiras de livros, entre atividades estudantis de grande importância nos anos 90. Quero ressaltar aqui e agradecer a participação do professor Gerry Dotto, historiador, que nos deu essas informações na época que ele era aluno e participava, né, nesse movimento estudantil. Bacana que agora o Castelo Branco tem um jornal também, né? Que daqui a pouquinho a gente vai falar. São 8 horas e 49 minutos. Gente, eu vou rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho eu volto com a nossa segunda parte do quadro Café da Comunidade. Liberdade FM. Você está ouvindo Café com a Comunidade. São 8 horas e 51 minutos. Lembrando, gente, que nós convidamos e foi confirmada a presença do pessoal de Vila Celeste, do Colégio de Vila Celeste e também de São Roque. Só que eles não se fizeram presentes. Foi estendido sim o convite. Inclusive, São Roque já fez a sua eleição para o Grêmio Estudantil. E Vila Celeste acontece no dia 18, né? As eleições do Grêmio Estudantil. Por motivo de força maior, não puderam estar presentes na manhã de hoje. Converso agora com a candidata Júlia Calduro e a gente vai falar um pouquinho. Júlia, qual que é a importância do Grêmio Estudantil para você? Bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia aos rádios ouvintes. Então, o Grêmio Estudantil, né, ele é uma organização que representa os alunos, né, e a juventude, de certa forma. Permite conhecimento, né, sobre o ambiente escolar, sobre o processo, né, como também na comunidade. E o Grêmio é a primeira oportunidade do jovem, né, juntamente com a direção e dos professores, de realizar ações e trabalhar para o bem dos alunos, né? Como já foi dito, promove também para o futuro, né, toda essa preparação. E a gente começa, entrando no Grêmio, a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente, né? E claro, com o motivo maior, representar os alunos, né, trazer todos os anseios deles perto da direção e dos professores. Você acredita ser uma boa candidata? Olha, acredito, né, pelo que está preparada? Pelo que a escola me passa essa confiança, né, vieram até mim, né, e eu me pus à disposição do cargo de presidente, né. Eu venho já de uma caminhada desde 2014, com a participação do projeto Câmara Jovem, né. Depois dessa participação como vereadora, foi aí que eu aprendi e apareceu a vontade de lutar pela juventude do meu município, né. E também nesse ano
eu recebi o convite para participar do Grupo Juventude Santelenense, né, que lá a gente aprende muita coisa, tem muitas ações, né. O grupo já promove o projeto Cine Juventude, a primeira e segunda edição da Gincana Municipal, e a participação das conferências, tanto regional, nacional, estadual e internacional também tivemos a participação no ano de 2015. Também aproveitando o espaço, André, gostaria de agradecer a coordenadora desse grupo, né, da Juventude, a Daniela Lucieto, que desde 2011 levantou essa bandeira no município pela juventude, tá? E também firmo aqui nossa total aliança e tal com esse grupo da juventude em parceria com o Grêmio Estudantil do Castelo. Ok. Professora Ivone, qual que é a importância de um Grêmio Estudantil na escola? O Grêmio Estudantil representa os estudantes da escola. Seu maior objetivo é unir e movimentar o estudante para a discussão dos seus direitos e deveres, debatendo assuntos diversos sobre a escola, comunidade e sociedade. Ele é extremamente importante, pois amplia a participação e a democracia e a politização dos alunos. Júlia, e como chegaram ao seu nome para você ser uma líder na escola? Então, André, como eu já comentei, por essa minha caminhada, né, e esse meu interesse, né, pelo que eu venho mostrando, pelo que eu mostro no meu trabalho com a Juventude Santelenense, né, a direção, os professores confiaram a mim, né, este trabalho, né, e por tudo que eu venho trazendo essa bagagem, já acredito que seja muito importante, e pelo fato de eu gostar e me interessar mesmo pela juventude e pelo fato de gostar de representar o nosso colégio, né, que hoje é uma referência no município. Júlia, você já foi, como você disse, vereadora jovem. Você acha que isso te motivou a ser uma liderança? Totalmente, André. Se não fosse o projeto, eu acho que hoje eu nem estaria aqui, né? Eu não tomaria frente, né, com essa vontade e esse trabalho pela juventude. Lá nós aprendemos a atuação, né? Lá tem a busca de novas lideranças. E lá dentro a gente aprende várias coisas, aprende o sistema político, tanto escolar, e é fundamental. O projeto mesmo foi esse impulso, né, que eu comecei a aprender e a ficar mais perto da juventude mesmo. Ok, professora Júlia, como foi montada então essa chapa da equipe que conduzirá o Grêmio Estudantil do colégio? Bom, Andréia, como a diretora falou antes, o professor Vilmar, a professora Íria e eu assumimos esse processo de eleição na escola. Vivemos num país democrático, a nossa escola defende a gestão democrática, então nós deveríamos ter também uma eleição e abrir espaço para que todos os alunos pudessem participar e divulgar a ideia antes de montar a chapa, né? O processo, então, se deu mais ou menos da seguinte forma. Primeiro, a gente chamou todos os líderes das salas, fizemos uma fala sobre o que é o Grêmio, qual a importância do Grêmio, e pedimos para, em seguida, esses líderes fazerem essa fala com os colegas também, comentando da importância de participar, da importância de ter um Grêmio na escola que representasse os interesses dos alunos perante a comunidade escolar. A partir daí, convidamos os alunos interessados a fazer parte, então, da chapa, e no dia 28 de março fizemos uma reunião com todos os interessados. Foi aí, então, que os alunos foram se colocando à disposição, colocando o seu nome à disposição, e foram sendo escolhidos para os cargos pelos demais colegas que estavam nessa reunião, de forma bem democrática também, até que definimos essa chapa que está concorrendo à eleição. Esse processo foi muito bacana, foi aberto para que todos participassem. E é importante destacar que nos preocupamos muito em fazer primeiro essa discussão com todos os alunos, para daí falar da chapa, né? Trazendo informações para que todos pudessem se inserir no processo, abrindo espaço para participação. Ok, Larissa, quais são os cargos que compõem o Grêmio Estudantil? Bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia, rádios ouvintes. Então, a nossa chapa é o Conectados com o Mundo, Jovens Conectados ao Mundo, e ela é composta por 10 cargos, sendo que cada cargo possui um suplente, e também temos 3 suplentes à disposição, e tem participação de todos os turnos, manhã, tarde e noite. Entre esses cargos estão
o presidente, o vice-presidente, secretário-geral, tesoureiro-geral, diretor social, diretor de esportes, diretor de cultura, diretor de saúde e meio ambiente, orador, primeiro, segundo e terceiro suplente. E, Larissa, quais são as propostas e reivindicações do Grêmio Estudantil? Nós se reunimos, conversamos e temos várias propostas e ações já, como a grande parceria com o projeto Cine Juventude, que continua, a Gincana Municipal, e já também estamos participando neste momento da Gincana dos Jovens Lindeiros Ligados à Vida, terceira edição, e realmente representar os jovens do nosso colégio, buscando sempre os anseios deles, como em projetos, debates, campeonatos esportivos, entre outros. E, Júlia, qual será a principal bandeira do Grêmio Estudantil? Então, o nosso principal objetivo é atender, né, as necessidades dos alunos do nosso colégio, conforme elas vão surgindo ao longo do mandato, né, sempre em parceria com a direção e os professores, e também fazendo com que os jovens do nosso colégio estejam em retirada, participem e que não se acomodem, que eles realmente se interessem pelo assunto e que junto com a direção e os professores a gente possa promover uma escola ainda melhor. E o Grêmio, nosso, e eu também falo por mim, eu vou sempre estar à disposição da juventude do nosso município e também do nosso colégio. Ok. Gente, junto com essa ideia do Grêmio Estudantil, nós temos do Colégio Humberto de Alencar Castelo Branco o Jornal do Castelo. Ele é conduzido pela professora Daniela Lusa. Professora, bom dia. Como surgiu a ideia desse jornal no Castelo? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã. Bom, foi a professora Liliane Tomasi quem trouxe novamente para o colégio a ideia da criação de um jornal escolar, fruto de uma especialização que fez na UTF-PR. Em 2012, a Secretaria de Educação do Estado abriu a possibilidade de os professores elaborarem projetos e enviarem para análise e apreciação. Com o projeto aprovado, em 2013 o jornal escolar iniciou as atividades. O nome foi escolhido por meio de uma enquete realizada com todos os alunos do colégio, que dentre várias opções preferiram Escritores da Liberdade, inspirado no filme que trata dos desafios e superações na educação. E como vocês trabalham para a elaboração desse jornal? Como são escritas, editadas as matérias? Os alunos aqui são os responsáveis por observar e registrar os acontecimentos mais relevantes na rotina do colégio e também aqueles que ganham destaque no município e no Brasil. Nos encontros semanais, que acontecem nas quintas-feiras, discutimos sobre esses registros e sobre outros possíveis assuntos de matéria para o jornal. Depois da troca de ideias, os alunos se reúnem em pequenos grupos e redigem os textos, que são compartilhados com o grande grupo para que todos possam contribuir com as produções. Vou conversar também com o Renan, que é um dos alunos aí que participa do projeto. Bom dia, Renan. Como que é para você participar desse projeto, o Jornal do Castelo? Bom dia, André. Bom dia, rádio ouvintes. Bom, trabalhar com o Jornal do Castelo, para mim parece uma grande responsabilidade, mas eu aceitei também, porque ela vai ajudando não só no dia a dia, assim, mas a ver a sociedade com outros olhos. E despertou em você um interesse em talvez seguir por esse meio da comunicação, enfim, trabalhar em um jornal, ser um jornalista? Está despertando. Não vou mentir, mas está despertando. Porque você vai vendo assim, vai se aprimorando mais. Legal, bacana. E como que é a participação, então, onde que circula, professora, o Jornal do Castelo? Bom, devido ao número de tiragens e considerando que o público-alvo são os estudantes da instituição, o jornal Escritores da Liberdade circula dentro do colégio. Nós temos a fanpage no Facebook e estamos amadurecendo também a ideia da criação de um blog, já que as nossas edições impressas são trimestrais. Ok, então vou conversar novamente com a professora Ivone. Professora Ivone, como que é a participação da comunidade dentro da escola? A comunidade, ela pode participar, os pais, a PMF é atuante também dentro do Colégio Castelo Branco? André, boa. A participação, principalmente do presidente e do tesoureiro, eles sempre, quando a gente precisa, estão presentes. Os professores sempre nos apoiando. A gente sabe que o Castelo Branco é um colégio grande e que no dia a dia a gente encontra muitos problemas, mas nós, como administradores agora, eu e o professor Fábio, a gente está lutando. E quanto ao jornal, o nosso apoio é grande, porque nós sabemos a importância do jornal, não só para o colégio, mas também para a comunidade escolar. Professor Fábio, gostaria então que você convidasse a comunidade para ser mais ativa também dentro do Colégio Castelo Branco.
Oportunidade boa, André. É interessante, verdade, porque por mais que a gente faça todo o trabalho, nós temos lá em torno entre funcionários, administrativos e professores, 80 pessoas, mais 700 e tantos alunos. Então nós somos uma empresa que inicia às 7 horas da manhã e fecha às 11 horas da noite. Então tem todo o seu trabalho a fazer, tem todas as suas despesas a fazer. Nós somos um colégio público, que nós sabemos que as verbas públicas que deveriam vir têm dificuldade, e nós temos todo dia novas ideias, novas propostas, novos desafios para estar concluindo o colégio. Nós temos uma região que é muito quente, então nós temos 3 períodos de ar-condicionado funcionando, e todo dia nós temos um problema de um ar-condicionado dando problema. Tem ar-condicionado que nós vamos precisar trocar. Esses ar-condicionados já foram adquiridos justamente com a participação da comunidade. Esses ar-condicionados, nenhum deles foram provenientes de verba do governo estadual, mas sim de promoção de professores, de alunos, de pais, de comunidade. E uma coisa que chama atenção realmente, quando nós fizemos essas atividades, nós vendemos as fichas, que nós temos no concurso da macarronada, nós vendemos lá 800, 900 fichas. Quer dizer, então, que se cada aluno adquirir uma, mais a comunidade está participando. Então nós queremos conclamar a comunidade, assim, com os seus filhos, com os seus sobrinhos, com os seus netos, com os seus conhecidos, que não só o Colégio Castelo Branco, mas tem a Escola Graciano Ramos, as escolas estaduais, que participem efetivamente, quando tem reunião, quando tem promoção, com ideia. Nós estamos lá de portas abertas, a professora Ivone está no período mais durante o dia, eu estou no período da noite, estamos lá com ideia, com sugestões e pronto a ouvir críticas também, né? Nós somos uma entidade pública e precisamos estar ouvindo essas opiniões também. Ok, são 9h05. Esse foi o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado. Voz da Comunidade.